Boa noite a todo mundo, bem-vindos. O meu nome é Lindbergh Campos. Hoje é o terceiro encontro do curso Passagens da Cultura Popular, organizado e produzido pelo Sindicef de São Paulo. E hoje nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a discutir e abordar no encontro da semana passada, no segundo encontro, quando eu tentei retomar algumas coisas do primeiro encontro e avançar em relação ao conteúdo, ao assunto, né, propriamente dito, do segundo encontro, que era o agite próprio. Então, foi aí que eu parei. Hoje, nós vamos comentar o terceiro assunto, né, o terceiro tema, a primeira obra, né, do nosso curso, que é a Ópera Café, do Mário de Andrade, né? A Ópera Café é uma ópera que, segundo, né, alguns críticos críticos teatrais, historiadores do teatro brasileiro, dizem que o Mário ficou ruminando, este é o verbo, ruminando essa peça de 33 até 42. Na verdade, ele fez 3 versões dessa peça, né? 3 versões, uma logo no início, outra foi uma outra revisão. Na verdade, esses são os resultados das pesquisas, né, filológicas, das pesquisas genéticas que foram feitas em relação aos manuscritos, lá no arquivo do Mário, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Então, nós sabemos que houve ao menos 3 versões, né, 3 escritas, do conjunto de escritos que formam essa obra. Aliás, a propósito, essa obra foi recentemente encenada. Houve uma montagem no Teatro Municipal de São Paulo, dirigida e, a meu ver, também, se eu não, salvo engano, adaptada pelo dramaturgo e professor de teatro na Escola de Artes Dramáticas, na ECA, na Escola de Comunicação e Arte da USP, o Célio de Carvalho. E ficou pouco tempo em cartaz, mas muito cheia e tal, teve um impacto, uma relevância significativos no contexto do teatro brasileiro mais recente. E talvez, eu não tenho muitas anotações, eu vi só uma vez, então eu não poderia fazer muitos comentários sobre a montagem e a encenação. Uma ou outra hora eu vou fazer, mas coisas muito superficiais, só para ressaltar que nós vamos basicamente trabalhar com o texto do Mário. Entretanto, o texto teatral ele só faz sentido na sua prática performativa, na performance. Uma coisa é tão importante quanto outra, a meu ver. Então, não é que existe toda uma querela no mundo da crítica literária entre a primazia do texto e a primazia da performance. Eu não enveredo muito, não tenho uma prática. A linhagem de onde eu venho não lida muito bem com esses dualismos. Então, a meu ver, uma coisa elucida a outra mutuamente. Evidentemente que, às vezes, você desloca ênfases, todo um processo o fluxo do pensamento, né? Então, da reflexão, que faz com que a gente desloque ênfases. Mas, a princípio, os dois são muito importantes. Porém, como é um curso, existe uma série de coisas, eu vou dar maior ênfase ao que tem de escrito, ao que nós temos mais acesso. Bom, sem mais delongas, então eu vou fazer o recuo à aula anterior,
durante a qual nós não conseguimos terminar a discussão sobre o agite próprio. Então, eu vou brevemente, muito brevemente, retomar o que foi discutido sobre a agitação e propaganda, sobre a agite próprio, e avançar em relação à Ópera Café, ver o que dá para a gente discutir sobre a Ópera Café hoje e deixar alguma outra coisa para a semana que vem. Porque, da maneira como eu trabalho também, há algum momento que é importante fazer uma historicização dos materiais. De um ponto de vista materialista, uma obra não pode ser simplesmente uma obra, um documento, qualquer coisa. Um texto não pode ser... Nós não podemos nos aproximar de um produto da consciência sem nos atermos à historicidade dos procedimentos e dos materiais. Então, dos arranjos, da seleção e organização dos elementos que constituem aquele objeto de análise. E essa historicidade, ela é muito importante porque senão nós reproduzimos uma coisa que é muito comum na sociedade capitalista, que é a fetichização de tudo, que é a reificação de tudo, né? É como se as coisas elas existissem por si, num movimento autônomo, como se elas não tivessem história, como se elas não tivessem determinações, como se elas fossem nuvens, que aparecem, até as nuvens, né, tem determinação. Então, imagine as produções do pensamento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que há um movimento necessário na análise de obras em que você faz a listagem, assim, muito esquematicamente falando, você faz a listagem dos materiais que estão ali, do que está em jogo ali, dos elementos constitutivos de algo, e após fazer essa listagem, a análise, fazer o movimento necessário de historicizá-los, né? De onde aquilo veio, por que aquilo ali está ali, por quê? Porque são, na verdade, elementos externos que se transformam em elementos internos. As coisas não surgem no vácuo, elas surgem dentro de uma experiência sócio-histórica. E é aí, nesse lidar com a matéria real, com a realidade sócio-histórica, é que as formas externas se transformam em formas internas no processo de estruturação das obras. Quando você chega e vai fazer alguma coisa, você já está reagindo e organizando o mundo que você encontra. Isso daí é um ensaio, uma música, qualquer coisa. No processo de estruturação, você está lidando com alguma coisa. Então, é a reconstituição desse processo complicado de estruturação das obras que eu vou tentar sempre muito brevemente reproduzir aqui. Então, vai ter um momento que vai ser importante verificar por que o Mário de Andrade resolveu fazer uma ópera que ele chama de tragédia coral e de oratório secular naquele momento no Brasil. Por que isso aconteceu? Nós temos muitos registros sobre o porquê que ele resolveu fazer isso. Mas não importa também o que o autor está falando, isso daí não importa tanto. O que importa é o procedimento exatamente que foi feito, porque às vezes há declarações de intenções que não coincidem com o que foi efetivamente produzido, que na verdade é a única coisa que nós temos acesso. Nós não temos acesso ao que ele pensou, o que ele quis fazer, o que ele vai fazer. Ele deixa, os autores, os escritores, eles deixam declarações de intenção, mas o que efetivamente nós temos é a letra, é a coisa, né, diante de nós, é o objeto.
Bom, então vai ter um momento que eu vou ter que fazer o recuo necessário para os anos 30 no Brasil, para brevemente vermos o porquê que ele quer fazer uma ópera, primeiro uma ópera sobre uma revolução no Brasil, uma revolução de trabalhadores no Brasil, que se chama Café. E por que essa ópera, uma forma tipicamente burguesa das classes dominantes, que inclusive ele passou a vida inteira denunciando, do nada ele resolve, vou fazer uma ópera. Ele até chega a ser enfadonho, porque o Mário de Andrade ele foi crítico musical, crítico literário em vários jornais. Ele, além de ser um erudito, ele também frequentava a grande imprensa. E ele tem uma conversão, ele tem uma iluminação e decide se voltar para a ópera. E ao se voltar para a ópera, ele quer desfazer um pouco desse véu que a ópera assumiu de forma das classes dominantes e torná-la impura, trazendo uma matéria mais do que social, política. Então, nós vamos ver exatamente o porquê dessa... É uma coisa muito, muito exótica, fazer uma ópera no Brasil, nos anos 30, sobre uma revolução de trabalhadores com o nome Café, e que no final eles tomam os meios de produção, o meio de produção cultural, o rádio. Eles tomam o rádio. Bom, nós vamos tangenciar isso, né, hoje. Mas, então, agora, efetivamente, realizando o recuo que eu prometi, para não ficar no ar toda aquela discussão sobre agite-prop, e entender o porquê que a Ópera Café não é uma obra de agite-prop, porque no Brasil o processo histórico ele é diferente, e as formas, como eu tenho batido nessa tecla, elas têm uma relação intrínseca com a experiência socio-histórica, o processo das relações e dos intercâmbios materiais dos indivíduos, dos seres humanos em sociedade. No Brasil, uma experiência parecida, similar, ou em algum grau equivalente ao agite-prop que aconteceu na Rússia, na Alemanha, só vai acontecer no Brasil dos anos 60. Então, é por isso também que nós estamos falando da agite-prop. Se nós fôssemos parar para pensar no primeiro dia do autor-produtor, aí sim nós podemos enquadrar o Mário mais naquela definição mais geral do Walter Benjamin. Por quê? Porque o Mário, efetivamente, ele tomou consciência da situação dele de produtor e das vantagens e das necessidades de estabelecer uma aliança com a luta dos trabalhadores, traindo a sua classe de origem, estabelecendo uma outra relação de classe, não com a sua classe de origem e nem com a classe que financiava o trabalho intelectual, artístico, de todos os intelectuais, porque ou você trabalha para uma empresa privada, ou você já nasceu rico, ou você trabalha para o Estado. Não há muita saída em relação a isso. Então, e esse é um dos temas da cultura política brasileira, permanentes, principalmente a partir dos anos 60. Como nós vamos ver, o Terra em Transe, do Glauber, em 68, é um típico filme daquela época no Brasil. Por quê? Porque é um momento de autocrítica dos intelectuais. Os intelectuais procuram uma aliança com os trabalhadores, com a luta dos trabalhadores, porém, há um golpe, mais do que um golpe, há o AI-5 em 68, Terra em Trânsito de 68. O que nós fizemos ou deixamos de fazer para que aquilo acontecesse? Aquela derrota.
Então, nós estamos vendo esse filme novamente, meio que numa versão mais farsesca, né? O Lula vai lá na USP, todo mundo aplaude, mesmo ele vindo com o mesmo discurso, a filha da empregada vai virar doutora. Desempregada, provavelmente, mas doutora, pós-doutora, tudo. Embora muitas daquelas pessoas saibam que os avisos da classe dirigente brasileira, da classe dominante, ano que vem ajuste fiscal, é arroxo, é austeridade, é isso. Então, nós estamos num momento privilegiado para ver isso, né? O que vai acontecer? Artistas, intelectuais, todo mundo entrando num barco, e a situação de quem fica de fora criticando também não é muito confortável, né? Porque é uma impotência generalizada. Então, esse é um tema na história do Brasil, no melhor da cultura política, e é também um dado de que estava lá no texto do Walter Benjamin, do autor como produtor, tá? Que é quando você reflete sobre a situação que você está, né? Quais são os embrólios em que você está metido, para quem você está fazendo as coisas que você está fazendo, até onde vai, até onde não vai, as suas esperanças, as suas energias que você vai ser depositado, que também não adianta só fazer o trabalho simplesmente engajado, você tem que ter uma fidelidade à matéria histórica e ao seu comprometimento. E aí a gente chega naquilo, e aproveito e já concluo essa retomada do primeiro dia e o segundo, que é a tendência literária correta, ela é dependente de uma tendência política correta. Então, o diagnóstico, ele vai pautar o comprometimento. Para esse comprometimento, esse engajamento, ele estar correto. Então, você tem que ter uma fidelidade, não adianta você simplesmente distorcer as coisas para caber a sua opinião. Você tem o seu lado na luta de classes, porém, você deve sempre avaliar como é que você, tendo essa posição, você intervém da melhor maneira possível. Eu não sei se ficou mais ou menos claro isso, né? Dessa questão da linha, da tendência política e da tendência literária, que na verdade é uma tendência do seu pensamento, da sua formulação estética, etc, etc. Tá? Então, tudo isso também tem a ver com o próprio tema que o Lenin estava abordando, né, que eu comecei falando com vocês, que agitprop é uma palavra que une as palavras agitação e propaganda, algo que foi forjado, noções forjadas no seio da história do movimento operário. E eu comecei falando com vocês sobre o texto do Lenin, um panfleto do Lenin, chamado O que Fazer? Um panfleto de 1902, um texto de polêmica, algo que foi degenerado no Brasil e virou provocação. Isso daí, eu não brigo por causa de palavra, né? Eu sempre bato nessa tecla, mas ao mesmo tempo eu não deixo de ver como a transformação das palavras, elas revelam alguma coisa, né? Você vê que o ambiente é tão hostil para a crítica dura, severa, visceral e para cima das pessoas, de maneira respeitosa, claro, você vai para cima das ideias da pessoa, você não vai querer desqualificar as pessoas. Quando a crítica deixou de ser crítica, é uma palavra pesada, ainda mais no nosso clima brasileiro, né? Então é provocação. Uma provocaçãozinha, sabe? Eu brinco ali com você na sala, no bar, é tudo a mesma coisa. Que não pode, né, se criticar. Chega uma socióloga, faz carreira falando que a esquerda é fragmentada, a gente não vê isso em lugar nenhum, que o problema no Brasil é que a esquerda ela é muito homogeneizada, o problema do Brasil é outro, o problema do Brasil é que não existe movimentos
a esquerda brasileira que não compactua com o grande arco de alianças de classe, ela é marginalizada completamente. O que existe é um grande consenso. E ninguém fala nada. Passa. Ninguém fala nada, ninguém critica, e as pessoas saem falando as coisas, saem falando e por aí vai, né? E se você fala alguma coisa, a pessoa já te tira, saiu do script. Enfim, é isso. Então, esse texto do Lenin também é interessante para ver o espírito de crítica feroz, mordaz, porque aí você cria um ambiente intelectual, político, teórico superior, em que os picaretas nem vão tentar, mas sabe que vai vir para cima. Então tem que sofisticar o negócio. Porque quando fica esse banho-maria, aí qualquer um se aventura. Qualquer um se aventura e sai falando qualquer coisa. Bom, então, esse texto de polêmica é muita polêmica que o Lenin ele vai para cima, né, dos setores mais moderados do Partido Operário Russo. Pois o nome é o POS-DR, Partido Operário Social Democrata Russo. Durante a Revolução Russa, naquele livro do John Reed, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, no final ele faz uma lista, um apêndice, ou é no começo, não lembro, depende da edição, com uma lista enorme de siglas de todas as organizações que ele conseguiu coletar que participaram do movimento revolucionário, seja contra, a favor, dentro do espectro da esquerda, e como se dividia. Então, falar de esquerda fragmentada é uma coisa, soa tão absurdo, indo e vindo, você vê que a pessoa não conhece nada de história do movimento operário, do fato de ser necessário a crítica programática, ter uma pluralidade, uma diversidade. Essa gente gosta tanto de usar essas palavras, e aí a pluralidade aparece como um problema, né? Enfim. Então, mesmo dentro do Partido Social Democrata russo, existiam muitas facções, muitas, né? E o Lenin está defendendo uma. E a polêmica é justamente porque ele começa a polêmica falando de que ele quer disputar a social-democracia contra uma tendência economista, de pensar que a única maneira de você uma maneira privilegiada de atuação política é aquela que se dirige às demandas imediatas das pessoas. Aumento de salário e demandas mais específicas, sindicais, de classe, de setor, de nicho, que vai se pulverizando, né? Aí cada categoria negocia com seu próprio patrão aquela agenda, né, de reivindicações. Ele está querendo criticar isso. E demonstra que existem não apenas outras formas de você agitar as pessoas, de você se aproximar das pessoas, como também o mais importante não são essas reivindicações imediatas. O mais importante é você fazê-las salutar para a luta política. No Brasil, se vocês prestarem atenção nos debates políticos que acontecem, eu acompanho o debate político, é uma coisa que eu faço diariamente. Não apenas isso, mas diariamente. Mas eu acompanho desde os bolsonaristas, mais idiotas, até o pessoal de extrema-direita já pensa um pouquinho mais, até o pessoal do PSTU, o pessoal do PCO, o pessoal mais, digamos assim, mais de uma vertente mais revolucionária, propriamente dito. Então, passando por tudo, assim, eu tento ver tudo. E aí eu falo com muita segurança de que a discussão desse setor mais no centro, né, desse pessoal mais das eleições mesmo, que apostam nas eleições, eles estão muito com o discurso desse. Por quê? Porque eles perceberam que eles têm que falar da economia.
que agora o pessoal da Globo News, todo mundo agora fala que tem que falar da economia. Agora não é mais uma discussão de corrupção, agora é economia, o negócio, né? E aí esse pessoal fala, não sei o quê, agora tem que falar da gasolina, do preço da comida e tudo isso. Isso daí sempre deveria ter sido muito central, né? E sempre foi, a meu ver. Isso daí é só uma disputa de quem se politiza mais e como as eleições, né? E aí a gente cai exatamente nisso. Por quê? Porque aí algumas pessoas dentro desse espectro eleitoreiro querem culpabilizar a agenda identitária por um enfraquecimento da esquerda, uma perda de comunicação, sempre eleitoral aqui, né? Entre a esquerda, os partidos de esquerda e a população, e que agora tem que fazer um giro para a economia, falar que o Auxílio Brasil é uma ideia da esquerda, falar que o Auxílio Brasil é algo que é muito pouco, que é uma capitulação do Bolsonaro a uma política de esquerda, etc, etc, etc. Falar do preço da gasolina, falar de tudo isso. Bom, aqui eu estou retomando isso para exatamente ilustrar o argumento do Lenin. Some o passo seguinte, que é a questão do poder político. É a questão das pessoas se auto-organizarem. É a questão das pessoas pensarem que não basta conseguir ficar esperando que o governo vá lá e faça alguma coisa para elas. Elas, em última instância, têm que se organizar e fazer uma coisa que dá trabalho, que é ficar a vigia constante. A vigia constante e ativa. É que elas se organizem e que elas tomem para si, de maneira organizada, o poder político, em todos os sentidos do que eu acabei de falar. Bom, então, aí você fica nesse economismo que o Lenin está criticando. E aí ele chega no assunto que mais nos interessa, que é o assunto das denúncias. Que aí, o que acontece? Que a propaganda trade unionista, né, que é a sindicalista, não conseguia ou não almejava romper os limites da publicização das mazelas da classe trabalhadora, ancorada na esperança de uma sensibilização moralizadora e que muitas vezes poderia ser atendida pelos patrões. Só a gente pensar, esse negócio de fome zero é uma demanda que de acabar com a fome, etc. É uma coisa que vem da redemocratização, que tem qual é o nome daquele cara? Ele tá também é um programa que já vem da ONU, é uma coisa que foi todos contra a fome, uma coisa assim, sempre surgem essas frentes e tal, essa questão. Betinho? Oi? O Betinho contra a Fome Isso! Zero? Nossa, maravilha. Tobias me salvou aqui. Eu jamais ia lembrar o Betinho. Mas é isso. O Milton Friedman, ele propõe o Bolsa Família. E eu não estou aqui barbarizando, não. Isso daí é uma coisa sabida. Você dá dinheiro para as pessoas, você não dá direito, você não dá cidadania política. Essas pessoas do Auxílio Brasil são as pessoas que não estão no jogo. Me dói o coração falar isso, mas aqui a gente tem que fazer análise fria. Praticamente, quase, cerca de 1/3 da população brasileira não está no jogo. Não sei se fica claro isso. Porque se tivesse, ia ser muito mais difícil pessoas, cidadãos como o Bolsonaro e o Lula se apresentarem como candidatos. Correto? E sem precisar participar de debate, porque não é isso que está em questão. De debate, ter ideias, programas. O Brasil não está nesse patamar ainda. Porque quase 1/3 da população está fora. Quer dizer, não está fora, está dentro, está dentríssimo. Mas está fora do jogo, não joga o jogo. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar claro. Então, o Lenin,
ele entra nessa questão do denuncismo no sentido de você simplesmente, eu não lembro se eu li esse trecho, mas talvez na verdade eu acho que vale muito a pena passar a palavra para ele, para que fique mais claro. Nos próprios termos do Lenin. Deixa eu ver se eu consigo... Será que eu consigo compartilhar com vocês? Assim, eu acho que fica mais fácil. Ah, eu consigo, sim. Aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, estão? Sim. Bom, aqui é o trecho. Eu acho que aí já fica mais fácil de vocês visualizarem. As denúncias, em essência, diziam respeito apenas às relações dos operários de uma dada profissão com seus patrões e conseguiam somente ensinar aos vendedores da força de trabalho a vender mais vantajosamente essa mercadoria, bem como a lutar contra os compradores no terreno de uma transação puramente comercial. Essas denúncias podiam converter-se sob a condição de serem bem utilizadas pela organização dos revolucionários. Okay? Então, aqui não é uma questão de excluir as coisas, é uma questão de redirecionar os esforços e ter como perspectiva alguma outra coisa. Porque aqui, se você fala assim, não, tudo bem, tem que ter reforma e tal, mas a reforma ela tem que servir como meio, não como fim. E aí você vai vendo no discurso das pessoas, quando vem esse papo de correlação de forças e tal, tudo é correlação de forças, né? Eu escuto isso desde quando eu tinha, sei lá quantos anos eu tinha, desde quando eu comecei a me politizar, quando eu tinha 16 anos, 15 anos, eu escuto esse mesmo papo da correlação de forças. Ao passo que, quando você tem uma explosão social, essas mesmas pessoas da correlação de forças, elas ficam com medo das massas, porque elas não conseguem dirigir, e falam que é fascismo. Só porque elas não saem com Marx debaixo do braço, e ficam com ódio, inclusive das organizações de esquerda e dos governos ditos de esquerda. Pois é. Então, aqui a gente vai vendo que a questão é não ter uma perspectiva de organizar as pessoas para além do voto. E isso é agite próprio. É organizar as pessoas para além do voto. E aí você vai conversar com essas pessoas, essa pessoa mais eleitoreiro, vai falar, o importante é ganhar a eleição. Esse que é o ponto de fuga do argumento de todas essas coisas. A gente tem que ganhar a eleição. Então, eu não vou entrar em discussões morais, se é para conseguir cargo, prestígio, poder, porque aí eu acho que já entra num terreno muito da individualidade das pessoas envolvidas, nessas coisas. Então, para mim, não me interessa muito. O que me interessa é mais as consequências disso. O que vai acontecer com uma vitória eventual do Lula e um governo que já começa se desmoralizando, continuando a política econômica do antecessor, né? Porque todos sabem que o candidato Lula, ele conseguiu fazer a maior coalizão já feita numa história de um partido de coalizões. Então, é uma coisa aqui que apertem os cintos. O que vai acontecer com esse movimento de massa, de pessoa que se avoluma, de pobreza, carestia, uma série de questões, e uma oposição bolsonarista / extrema-direita que pode se desprender do seu líder carismático. O que no Brasil, o que do lado da esquerda é muito difícil que aconteça. Bom, essas denúncias podiam converter-se em ponto de partida e elemento integrante da atividade social-democrata, mas também podiam conduzir, e com o culto da espontaneidade tinham forçosamente conduzir, a luta exclusivamente sindical e a um movimento operário não social-democrata. A social-democracia dirige a luta da classe operária, não só por condições vantajosas de venda da força de trabalho, não uma coisa comercial, de conseguir condições vantajosas de venda da força de trabalho, isso é o mínimo do mínimo. Mas também pela extinção do regime social que obriga os não possuidores a se venderem aos ricos. A social-democracia representa a classe operária
não só na sua relação com um dado grupo de patrões, mas também nas suas relações com todas as classes da sociedade contemporânea, com o Estado como força política organizada. Compreende-se daí que os sociais-democratas não só não podem admitir que a organização das denúncias econômicas constitua a sua atividade predominante. Devemos tomar ativamente o trabalho de educação política da classe operária. Devemos tomar ativamente o trabalho de educação política da classe operária, de desenvolvimento de sua consciência política. Esse é o objetivo. Organizar, politizar. Não é só ganhar uma eleição. E aí aqui também é um dado muito importante, crucial, decisivo. Aqui é um panfleto em meio a uma... Como é que eu paro de... pausar compartilhamento. Parei o compartilhamento? Pronto, parei. Então, aqui é uma autocracia, né? O czar, então, não tem essa coisa de voto, né? Muito explicitamente. Houve um interregno e tal, que teve um czar que foi mais liberal, permitiu mais o negócio, eu esqueci o nome dessa gente. Aí depois veio o Romanov, que ia ser morto lá pela Revolução, o último dos Romanov, e aí fechou tudo. Aí botou para quebrar o negócio, porque o outro tinha sido assassinado justamente porque estava meio liberalzão demais, estava enforcando pouca gente, estava massacrando pouco, enfim. Aí, voltando aqui, já para arrematar essa coisa da agitação e propaganda. Então, o Lenin está abrindo uma divergência com a tese de que a agitação política deve seguir a agitação econômica, como se a luta econômica em geral fosse o meio mais amplamente aplicável para integrar as massas à luta política. Para ele, todas e quaisquer manifestações de opressão policial e dos demandos da autocracia, ou seja, questões diretamente políticas que colocam os trabalhadores em oposição ao Estado, mostrar como o Estado ele não é uma coisa neutra, ele tem uma feição de classe muito evidente, isso daí já também pode ser uma medida prática. A repressão, ela pode ser pedagógica. Okay? Para ele, a ênfase aqui é no deslocamento da pauta, que torna o movimento em um prestador de serviço, né? Quando chega o político carismático, fala, a gente tem que cuidar do povo, dar carne e picanha para as pessoas, colocar as pessoas no orçamento, essas coisas. É disso que ele está falando. Numa versão um pouquinho melhor na época, claro. Entretanto, o que nos interessa aqui, mais instantaneamente, nessa querela toda, é o momento em que o Lenin apresenta sua crítica a uma tentativa de, subrepticiamente, alterar o sentido das noções de agitação e propaganda por parte de setores mais moderados do partido. Então, aqui eu vou reproduzir... o Plekhanov foi um grande dirigente Plekhanov, não sei, o meu ponto aqui falou que é Plekhanov, mas não sei. Mas foda-se, não pode falar palavrão, né? O Plekhanov, o Plekhanov disse que ele que foi um dos teóricos, né, dirigentes da social-democracia russa, e ele definiu assim a agitação e propaganda. O propagandista inculca muitas ideias a uma só pessoa, ou a um pequeno número de pessoas, enquanto o agitador inculca uma só ideia ou um pequeno número de ideias, mas, em contrapartida, inculca-as a toda uma massa de pessoas. Então, é assim. A princípio, a propaganda é uma coisa mais restrita. É quando você vai fazer a defesa do socialismo, explicar as teorias do Marx, etc. Então, você vai explicar muitas ideias a poucas pessoas. Esse curso. Poucas pessoas, muitas ideias. Foi? A agitação, sempre segundo essa versão mais rudimentar da atividade de agitação e propaganda.
A agitação são conceitos-chave para quem milita e tal. Da história do movimento operário são conceitos, são noções muito importantes, né? A agitação, por outro lado, ela é uma ideia só, normalmente, que é distribuída, que é repisada para muitas pessoas, que tem um âmbito maior, um discurso, talvez. Uma atividade de maior simplificação, digamos assim. Com a preocupação mais de agitar as pessoas para alguma coisa mais pontual, no sentido de uma ideia ser pisada e repisada várias vezes. Os revisionistas, citados pelo Lenin, fariam uma alteração. E aí é que o Lenin pega, você viu que ele pega bem ali no pulinho, é uma coisa que até se você vai lendo sem prestar muita atenção, você acha que é a mesma coisa. E aí o Lenin pega, desdobra e mostra que houve uma alteração bem sutil, mas decisiva. Geralmente é assim que acontece as coisas. As pessoas ficam esperando que as pessoas vão falar as coisas meio diretamente. Hoje em dia não é assim que funciona. É tudo muito... É por isso os bolsonaristas eles escandalizam um pouco, porque eles não são muito sutis, né? Mas por isso também tem fôlego curto. Bom, eu não vou lembrar o nome dos revisionistas, que o Lenin é o Martinov, é não sei quem que fala, mas enfim, também não importa. Os revisionistas, eu vou reproduzir aqui o texto que o Lenin cita. Não é o Lenin falando, é como seria essa outra versão da publicidade, da propaganda, da agitação e propaganda. Por propaganda, entenderíamos a explicação revolucionária de todo o regime atual, ou de suas manifestações parciais, quer isso se faça de uma forma acessível somente a algumas pessoas, quer às grandes massas. Viram que agora a propaganda ela inclui poucas pessoas e muitas pessoas. Então, para o Lenin, o que esse homem fez foi transformar a propaganda em agitação e propaganda. De novo, por propaganda entenderíamos a explicação revolucionária de todo o regime atual ou de suas manifestações parciais, quer isso se faça de uma forma acessível somente a algumas pessoas, quer às grandes massas. Por agitação, no sentido estrito do termo, entenderíamos o apelo dirigido às massas para certas ações concretas, ênfase no concretas. A promoção da intervenção revolucionária direta do proletário na vida social. Então, o Lenin, ele vai ficar muito bravo com essa questão. Por quê? Então, para ele, aí ele vai revisitar o que seria agitação e propaganda para ele. Então, para o Lenin, retomando o Plekhanov, ele fala, isso daqui está errado. Agora a gente vai ver por quê. Um propagandista, ao tratar, por exemplo, da questão do emprego, deve explicar a natureza capitalista das crises, assinalar as suas causas, assinalar a causa da sua inevitabilidade na situação atual, na sociedade atual. Indicar a necessidade de transformar a sociedade capitalista em socialista, etc. Em resumo, deve dar muitas ideias, tantas que todas essas ideias, em seu conjunto, só poderão ser assimiladas no momento por relativamente poucas pessoas. O agitador, todavia, ao tratar do mesmo problema, ou seja, da questão do desemprego, tomará o exemplo mais flagrante e mais conhecido de sua audiência. Digamos, o caso de uma família de desempregados morta de inanição, a miséria crescente, e aproveitando esse fato conhecido por todos, fará todos os esforços para inculcar nas massas, e ele coloca entre parênteses, uma só ideia, a ideia do absurdo da contradição entre o aumento da riqueza e o aumento da miséria. Buscará despertar
nas massas o descontentamento e a indignação contra essa flagrante injustiça, deixando ao propagandista o cuidado de dar uma explicação completa dessa contradição. O propagandista atua, portanto, sobretudo, por meio da palavra impressa, enquanto o agitador atua pela palavra viva ou falada, né? Do propagandista exigem-se qualidades diferentes das do agitador. A questão para o Lenin, então, é que esses reformistas, revisionistas, o que eles fizeram foi dissolver a ideia de agitação e propaganda em propaganda, e a agitação, ela não virou mais essa explicação, não virou mais esse trabalho de formação de militantes, de cooptação e formação. Ela se transformou nas reivindicações concretas. Que ele estava falando antes, que a gente começou. As reivindicações imediatas. Foi? A agitação se transformou você ir no Congresso da Uni e ficar agitando bandeira. De você pegar um panfleto e entregar para as pessoas. Isso virou agitação. Ou você pegar um microfone num ato e ir lá falar umas frases soltas e querer agitar o pessoal. Em relação a uma coisa muito específica, muito concreta, muito... Aqui não. Ou seja, foi deslocado da agitação e propaganda a questão da formação, da educação política das pessoas, da politização das pessoas. E foi entrado no lugar a demanda por questões concretas, né? Deixa eu ler aqui o Lenin para ver se fica certo. Então, para o Lenin, ele estabeleceu um terceiro terreno, ou uma terceira função da atividade prática, incluindo nessa função, ele cita, o apelo dirigido às massas para certas ações concretas. Então, é como se a agitação ela tivesse virado uma função executiva. A ação concreta das massas, então, consiste, neste caso, na assinatura de uma petição dirigida ao parlamento, exigindo que não sejam aumentados os direitos alfandegários sobre os cereais. A agitação virou um abaixo-assinado, uma nota de repúdio. Então, tá. Então, a questão dele é justamente essa, que ele subrepticiamente transformou a agitação em propaganda, que era a educação da militância, para que eles produzissem, para que as pessoas produzam organizações, tenham uma autonomia organizativa em demandas por questões completas. Isso é muito importante por conta da agitação e propaganda, de quando a agitação e propaganda se transforma em uma coisa só. Se transforma na agite-prop. Na agite-prop. Por quê? Porque esse foi... O Lenin foi derrotado. Dentro do desdobramento do movimento operário, quem ganhou foi o Martynov. Foram os reformistas. E o livro Que Fazer, na sua conclusão, se vocês forem dar uma olhada no final, ele explica o que tem que fazer. É acabar com isso. É acabar com aquela visão do movimento operário como uma coisa institucionalizada que organiza as pessoas meramente para demandas concretas, demandas imediatas. É isso que tem que acabar. E organizar as pessoas para outra coisa. Ele até fala, não, aí, gente, o horário está terrível, mas não, precisa. O último do Lenin, juro. Só um pouquinho mais de Lenin. Eu não vou ler, não vai dar, não vou ler tudo isso, não. Mas o que ele termina o livro falando assim, ele conta a história da social-democracia, depois eu recomendo, eu recomendo para vocês, são 2 páginas, né, a conclusão. Ele conta 3 momentos da social-democracia na Rússia. E aí ele fala que esse terceiro período
é um período de dispersão, desagregação e vacilação. A consciência dos dirigentes cedeu perante a envergadura e a força da ascensão espontânea. Olha, gente, é muito triste isso. Parece que a gente está no eterno retorno, né? A consciência dos dirigentes cedeu perante a envergadura e a força da ação espontânea. A ascensão espontânea, ou seja, eles foram treinados no espírito da literatura marxista legal, quando houve um maior fôlego para as organizações se estabelecerem. E os dirigentes, eles são toda hora ultrapassados, tanto no sentido teórico, que não permitem mais a liberdade de crítica, quer no terreno prático, que eles não que eles se rebaixam ao nível do trade unionismo. Por quê? Porque aí eles conseguem lidar com as pessoas mais controláveis. E quando tem uma ascensão de massas, eles são ultrapassados, eles têm medo da ação espontânea das pessoas e vacilam e se voltam ao economismo para segurar o que eles já conquistaram. Há uma união entre praticismo mesquinho com a mais completa despreocupação com relação à teoria. Eu vou repetir. A união entre praticismo mesquinho com a mais completa despreocupação em relação à teoria. Pois é, né? Tá, eu não vou mais continuar aqui. No final ele fala, sabe o que tem que fazer? Liquidar com tudo isso. Liquidar esse terceiro período da história da social-democracia russa e fazer outra coisa. Fazer outra coisa, já deu isso. Enfim, né? Fica aí de sugestão. Bom, então, a agite-prop, ela surge durante a Revolução como uma radicalização dessas proposições de agitação e propaganda, unindo-as em uma só coisa, na agite-prop. E quem tem o poder de fazer isso, o que tem o poder de fazer isso é justamente as técnicas culturais. Porque, como eu disse para vocês, a agite-prop surge justamente nesse momento em que artistas intelectuais eles são convocados a participar do movimento, de modo a deixar as proposições do programa e a formação da militância mais sofisticados, com uma linguagem que circule com maior facilidade. E na formação constante da militância, no sentido de produzir mais organização. E que, aos poucos, nesse movimento, os artistas intelectuais deixem de ser os artistas intelectuais do partido. Que eles produzam, de tal maneira, outros intelectuais e artistas que o militante se transforme também... Francisco Bianchi, 6. Também em um intelectual e artista. Né? Evidentemente, ninguém quer que as pessoas se transformem no Picasso, não é disso que está dizendo. É a questão de você não abandonar a formação exigente de militantes. Por quê? Porque senão a agitação vira o que virou hoje. Eu cito o prefácio feito para um livro chamado Agite-prop, Cultura e Política, de um militante da Coordenação de Cultura da Brigada de Agitação e Propaganda Nacional, Carlos Marighella, organizada pelo MST. A agitação e propaganda virou uma tarefa menor para militantes novos e principalmente para a juventude, vista como mão de obra barata para este tipo de atividade. A via partidária da esquerda brasileira fez a opção majoritária pelo marketing político, de forte apelo emocional, pouca informação ou contra-informação, e nenhuma pretensão
de agitação das massas populares para além do voto. Essa via herdou em peso o preconceito em torno da agitprop, que relega a condição de subutilização da ação isolada da panfletagem, a ponto inclusive de terceirizar esta tarefa, passando da militância partidária para a militância paga de trabalhadores informais e desempregados. Então, como você abriu mão de formar militantes, você precisa contratar trabalhadores informais e desempregados para ficar lá balançando bandeira, entregando panfleto, etc, etc, etc. E pessoas, se alguém parar para pegar um panfleto e mostrar algum interesse, essa pessoa nem vai conseguir trocar um contato, convencê-la a vir a uma reunião do núcleo, a politizá-la e organizá-la. Por quê? Porque essa pessoa está ali para ganhar um dinheiro por dia, né? E isso daqui é um comentário de um militante do MST, que fecha até o fim com o PT. Né? Por mais que ele se diferencie, né, falando aqui, a via partidária da esquerda brasileira. Eles têm um partido também. Isso daí também é uma coisa que eu não gosto muito. Quando os movimentos populares, eles acham que eles estão acima do que PROCON. Não está acima, está junto. Eles não são um partido porque eles já têm um partido. Né? Eles têm um partido. Então, isso daqui é só para fazer essa reparação, também para não parecer que eu entro nesse discurso. Mas você vê que as pessoas elas estão cientes do que elas estão metidas. Isso é bom, isso é muito bom. Bom, mas também não é uma questão moral, gente. No Brasil, isso daí a intensificação desse processo se deu também com o golpe militar. E aí eu continuo citando. Do golpe de 64 em diante, o domínio dos meios de produção da cultura permanece monopolizado nas mãos da elite e de frações da pequena burguesia, ao mesmo tempo em que os militares destruíram os então recentes e promissores veículos por meio dos quais se operava um processo de transferência dos meios de produção de técnicas e linguagens artísticas aos camponeses e operários. O regime dos fuzis incentivou a criação de um sistema nacional de televisão, do qual o maior expoente foi a Globo. Sim, a Rede Globo foi parida sob auspícios do regime militar, a nossa indústria cultural propriamente dita. E ela cortou esse contato entre artistas intelectuais com camponeses e operários. Eu acho meio polêmico falar que no Brasil tem camponês, né? Mas tudo bem, vou usar os termos aqui, mas de um ponto de vista mais rigoroso, sociologicamente, para mim é um problema falar que tem camponês no Brasil. Enfim, tem alguns pressupostos aqui com os quais eu não concordo. Mas o argumento é elucidativo. Bom, o objetivo, então, disso tudo, né, das elites, né, com o golpe militar, o objetivo era respaldar esteticamente o projeto de modernização conservadora do país, por meio da imposição da imagem de desenvolvimento, progresso e integração da nação. Predomina, desde então, o antigo preconceito, inclusive em amplos setores da esquerda brasileira, e principalmente manifestou-se como senso comum nas classes populares, de que cultura é coisa de rico. A ideia de cultura e arte como mercadoria, como espetáculo para diversão, é a fatura que herdamos do golpe militar. Desde então, cultura e política, diversão e formação, entretenimento e crítica são vistos como coisas opostas. Naturaliza-se a ideia de que o campo da estética deve ser desvinculado da vida política efetiva, pois disso depende a sua qualidade. Então, a qualidade da estética, da arte, ela virou um senso comum, justamente advém da despolitização dela. Eu não estou falando nem a política, que eu acho que não é isso que se trata, é despolitização. Quanto mais despolitizada ela for, melhor é que ela é. E uma coisa, você entrar fazer uma instalação e falar, sei lá, fazer uma instalação assim, dita, politizada, que faz uma frase feita e tal, para mim isso é despolitização também. Não sei se ficou claro. Bom,
E aí, já para ir me conduzindo ao final, e já lamentando que a ópera vai ficar para a semana que vem, enfim, a gente dá um jeito aí na programação do curso, vai dar certo no final. No final sempre dá certo, quer dizer, nunca dá certo nada no final, né? Mas vamos dar um jeito aqui. Eu gostaria, então, de terminar essa questão da agitprop falando sobre, pelo menos, a experiência na Alemanha. Bom, tá. Aqui. Tá. Eu vou falar sobre as fases, brevemente, só sobre algumas fases históricas do agitprop soviético. Bom, houve uma grande, como eu coloquei na discussão anterior, houve uma diversidade muito impressionante de atividade de agitação e propaganda. De novo, Revolução Russa, outubro 17, Guerra Civil até 22, salvo engano. 22, então o negócio estava uma loucura, em todos os sentidos. Então você tem pipocando atividades autônomas, grupos de teatro, grupos de artistas intelectuais, de trabalhadores, de todo mundo se organizando para reagir contra a revolução, a minoria, e a maioria para defender a revolução, inclusive com armas, com tudo que tivesse ao alcance. E dentro disso que surge o agitprop, né? A cultura política, um salto na cultura política em um país, devido à sua necessidade de se defender contra uma reação. A primeira prática de... então, uma das primeiras fases do agitprop era como um tipo específico de tratamento predominantemente político da atividade teatral. É quando a arte e a cultura elas são simplesmente para ilustrar, dar um tratamento artístico a um discurso político, né? Em um segundo momento, quer dizer, uma outra vertente concomitante seria a da revista política, uma forma de teatro de revista política, em que você ia encenar ideias políticas, questões do programa político, explicar para as pessoas, educar as pessoas politicamente, trazer o programa. Estamos numa guerra civil. O que um lado defende e o que o outro defende. Eu não vou entrar nessas discussões aí daquela pataquada de está educando as massas, tem que deixar a atividade espontânea, autônoma das pessoas. Para mim, isso é papo jesuítico que está preparando as pessoas para serem mortas. Para mim é isso. É um papo jesuítico que tem que deixar as pessoas ali na sua consciência, do jeito que ela está. Se eu cheguei primeiro em uma informação e a outra pessoa não, eu tenho que simplesmente ficar na minha e deixar a pessoa exibir o que ela quer falar, sem ter intervenção, só contemplação do bom selvagem, né? Então, e eu fico na minha, porque senão é autoritário. Eu não vou entrar nisso, porque para mim isso é perda de tempo. É papo para intelectualóide, acadêmico, eu não entro muito nisso, porque eu não tenho muita paciência. Bom, então tem tudo isso, e é uma dos preconceitos que surge em relação a isso. Bom, então, o recurso à sátira, à caricatura, o desmascaramento irônico dos modelos em voga, né, dos modelos de cultura em voga, das classes dominantes, da reação, né, a desmoralização da reação. E uma terceira que eu citei para vocês, que é a cenificação, que ultrapassa os limites habituais da representação. Então, não é só uma representação, não é só um show, né? Porque até essas duas vertentes que eu coloquei, você tem a questão ainda do show, do espetáculo. A cenificação, que é outra modalidade de agitprop que a gente consegue, que nós conseguiu se registrar um tempo e que nós podemos ter acesso, é a cenificação,
em que você ultrapassa os limites habituais da representação, não é um espetáculo. Aqui, os recursos do teatro, então, já não é uma coisa que extrapola o próprio conceito de teatro. Já não são mais postos a serviço de fábulas, mas sim a ritualizações da vida cotidiana, a vida dos trabalhadores, ou de comemoração de determinados eventos públicos, de informações que, ao mesmo tempo, têm caráter de diversão e didático, como o Jornal Vivo. Como eu disse para vocês, boa parte da população russa era analfabeta. Então, para saber o que estava acontecendo em outros lugares, as pessoas também, a distribuição de jornais, e tudo isso estava tudo parado. Então, o informe que chegava, em vez de você simplesmente ler um informe que chegou do Comitê Geral, você encenava aquelas notícias para as pessoas, né? Quem sabe, aqui um dia, se for acontecer uma coisa, aí não vai ter jornal, não vai ter televisão, não vai ter internet, né? Não sei. Ou ainda para treinamento por imitação do exercício do poder, cenificação de uma sessão do soviet local ou de uma reunião de célula do partido. No entanto, e aí eu concluo, já vou concluindo com isso, terminada a Guerra Civil e introduzida a nova economia política, a NEP, em março de 21, o Teatro de Agitprop sofre 3 mudanças. A agitação e a propaganda do partido se tornam específicas, o autoativismo se retrai e a vida teatral se transforma. Se antes disso a autoridade do partido era preponderante, através principalmente do Proletkult, mas não apenas, mas do Comissariado do Povo para a Educação e Cultura, né, com o Lunacharsky, que fomentava tanto o autoativismo, fomentava coisas mais específicas do partido, porque eu acho que tem que ter de tudo, inclusive. Tem que ter, as pessoas têm que ter a liberdade de fazer de tudo. O partido ele tem que ter a vez deles, sim, de influenciar os movimentos mais diversos possíveis, de influenciar. Tem que ser uma briga. O que não pode é as pessoas acusarem quem está fazendo uma coisa explicitamente enviesada para um determinado objetivo da luta de classes, de ser autoritarismo. Okay? Enquanto a despolitização também pode ser vista como autoritária. Não é? E aí, para concluir mesmo, então, então, tem algumas variações, né? Então, você vê que essa luta da agitprop, que consegue condensar a agitação, que seria essa ideia mais cotidiana, para as pessoas entenderem alguma coisa menos conceitual, ela ganha um valor conceitual nessas experimentações do teatro. Como nós vamos ver, por exemplo, no Brasil, a Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, ela procura justamente dar valor imagético a algo que é conceitual. Então, você vê aqui que explicar o conceito de mais-valia absoluta através do teatro. Num país como o Brasil, dependente e subdesenvolvido, o que rola solto aqui, o que é predominante aqui é a mais-valia absoluta. A exploração propriamente dita. O aferrolhar dos trabalhadores, né? E nos países imperialistas, o que predomina é a mais-valia relativa, só que isso também está mudando, né? Então, aqui que está o encontro da agitação e da propaganda, que você tem uma coisa mais conceitual, que é dada uma imagem para aquilo, através de uma imagem cotidiana, né? Uma greve. Então, isso é muito importante. Isso é agitprop. Mas é mais ainda agitprop, por quê? Porque a mais-valia vai acabar o seu Edgar, ela rompeu os limites do teatro convencional que faz espetáculos para pessoas como nós. Não que nós também não podemos, não seja legítimo fazer uma coisa assim, mas eles teriam outros públicos além. E aí eles vão primeiro para o público da Uni, que é de estudantes, ainda é uma coisa limitada, mas já muito superior ao público do Arena, e depois eles vão para a Univolante, para várias cidades e fundando centros populares de cultura.
é a organização produzindo organização. Por isso dá para falar que ali foi o momento que surgiu um comecinho de um agente próprio no Brasil, com todas as dificuldades. Bom, e aí para concluir mesmo, e aí já abro para vocês fazerem as perguntas, e semana que vem a gente faz um bem bolado, que vai dar certo, eu gostaria de comentar uma coisa sobre a agente próprio aqui. O que todas as linhagens de agente próprio têm em comum, então eu coloquei aqui as diferentes fases, né, rapidamente. A primeira é um tratamento diretamente político, predominante político da atividade teatral, né? A propaganda propriamente dita, explícita, escrachada, didática, né? Um trabalho de pedagogia mesmo. Esse é um tipo. Uma outra vertente é a dos espetáculos satíricos, o cabaré, o teatro de variedades, a revista política, que normalmente eles se voltam contra a cultura estabelecida para abrir espaço para as outras modalidades de cultura que estavam vindo junto com a Revolução, e também para desmoralizar os poderes estabelecidos até então e a própria reação. E essa terceira via, que seria o mais autoativista mesmo, que é a cenificação da vida, né? As etapas da vida cotidiana, elas passarem também pela produção de espetáculos, né? De espetáculos, na verdade, não espetáculos, né? Mas de uma encenação de atividades-chave do dia a dia. Mas o que todas essas tinham em comum, todas essas linguagens, é que elas se voltam para o processo permanente de tomada de consciência da classe e de auxílio na organização dos trabalhadores, tanto nos seus aspectos defensivos, neutralização das ideologias dominantes na formação de quadros, né? Isso é uma coisa muito importante, porque se você tem um partido, uma organização, um coletivo, e você fica lá, vamos supor, nós temos um coletivo para acabar com a tarifa do transporte público. E aí vocês discutem sempre sobre aquilo, e até leem sobre outras coisas, sobre economia política, mas aí o pessoal volta para casa e só consome, só consegue ter o intervalo de atenção para consumir a série da Netflix. O movimento ele cria um limite para si muito evidente, muito quase uma bigorna no pé do movimento. Então, você tem que neutralizar as ideologias dominantes na formação dos quadros, para que eles não caiam na ideologia dominante cotidianamente. A partir do momento... Então, você tem que formar quadros que sejam capazes de identificar quando as ideias burguesas, as ideias do capitalismo e a reprodução do capitalismo, elas vão se infiltrando imperceptivelmente. Isso que é agente próprio. Deixar as pessoas ligadas para isso. Como é que isso vai entrando? E as desculpas para essas capitulações sejam produzidas, até que a gente nem consiga mais. E outra coisa, para que as pessoas entendam as questões, os problemas, como é que os militantes vão entender as formulações dos dirigentes ou das pessoas que estão responsáveis naquele momento? É que eu estou sempre pensando em vários tipos de organização, né? Que estão ali no momento de uma coordenação, ou mesmo numa coisa mais horizontal, mais, como é que fala? Autogestionado, não sei, não veio agora o nome. Como é que as pessoas ali, elas vão se autogestionar ou vão entender os seus dirigentes se elas não conseguem entender a linguagem, elas não têm o domínio da linguagem? Tem um processo pedagógico nisso, entendeu? Se elas só conseguirem escutar o Faustão, o negócio não vai dar certo. As pessoas vão ser dominadas e a autogestão não vai funcionar, né? E mesmo o partido mais centralizado, não vai que não vai. Quanto no sentido ofensivo, desnaturalização do capitalismo e desmoralização dos inimigos daqueles que vivem do seu próprio salário. É por isso que um aspecto importante do teatro de agitação é fazer os espectadores se implicarem diretamente na ação. E outro intimamente ligado àquele é o princípio
da montagem, né? Do teatro de agitação e propaganda. Por quê? Porque o princípio de montagem, ele parte do pressuposto da intervenção. Quando você quer esconder que uma coisa foi montada, quer naturalizá-la, é porque você já parte do pressuposto da contemplação. Deixe a consciência no seu estado natural. Isso é conversa para pôr e dormir. Isso é uma conversa muito reacionária, que circula assim, como... Enfim, prefiro não entrar nesses assuntos, eu fico até nervoso. Bom, tá. Eu não vou mais me deter nisso, eu acho que deu para ter uma ideia, mais ou menos, do que é agitação e propaganda. Eu vou deixar aqui, porque alguns desses temas voltam na questão quando a gente fala do CPC da Uni e da mais-valia vai acabar ser o Edgar. Questões sobre forma, sobre conteúdo, a questão da teoria dos gêneros, etc, etc. Tudo isso eu acho que volta em algum momento. Então, o Mário vai ficar para a semana que vem, vai dividir espaço com o próprio CPC, né, que é o nosso próximo item. Então, eu peço desculpas pela demora, por eu ter previsto menos tempo do que eu imaginava para o assunto da Agitprop. Eu acho importante também fazer esses desvios para a realidade contemporânea do Brasil, que eu acredito que todo mundo num curso de um sindicato federal também anseia disso, bem que isso se articula, né, com a nossa realidade concreta, não diretamente, sempre tem que realizar mediações, né? Também não acho que tudo seja aplicado para tudo, mas eu também não acredito nessas pessoas que acham, em 2010 era um tempo político, agora é outro. Então joga tudo fora, é que nem roupa, né? Que nem roupa. Ficou velha, troca, pega outra teoria, não, passou Marx, passou, isso daí já acabou. Foucault, mas o Foucault tá atual, e por aí vai, sabe? Essas coisas, assim, as pessoas, nós estamos em outro tempo, isso daí já passou, agora a gente tem outro, agora é biruta de aeroporto, né? Mas, enfim, é isso, gente, por hoje. Peço perdão se ficou um pouco confuso, espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Agora estou à disposição de vocês para escutá-las, como vocês quiserem. Na semana que vem a gente faz um bem bolado, se precisar a gente faz eu gravo um vídeo ou faço um encontro a mais, tá? Mas eu achei importante fazer essa coisa de uma maneira mais pormenorizada, não correr tanto, e da próxima vez eu vou tentar calcular o tempo de uma maneira mais precisa. É isso, então, o Tobias levanta a mão. Sim. A Berg, só agradecer, eu achei muito esclarecedor hoje tua apresentação, acho que foi muito importante. Eu fiz várias anotações aqui, eu acho que situa bem o que foi o Agitprop em sua época, né, e como na Rússia, né, na Rússia revolucionária, e como ela passou pelo Brasil e o que acontece hoje. Acho isso extremamente importante. Ao mesmo tempo, eu lembro uma vez que a gente teve uma conversa, né? E aí você citou, eu não lembro se era a partir de alguém que tinha falado, mas era uma frase mais ou menos assim: hoje em dia, a nossa direita é muito mais leninista do que a nossa esquerda. E aí destacava que você vai ver muitas das práticas dessa direita no Brasil, ela segue um método e ela tem como uma postura, uma parte de formação das suas, vamos colocar assim, das suas hostes. Eu não estou discutindo qualidade, tá? Estou discutindo prática. E você pega, por exemplo, vamos pegar aquele Brasil Paralelo, né? Que ele faz vídeos hoje em dia para formação e manda isso para diversas escolas. E isso está nas escolas espalhadas por aí. São cursos de formação, por exemplo, sobre a história da música, né? História da música é uma das questões que eles pegaram, né? Eu vi Para todos. trabalhar. O quê? Eu vi todos. Vi Então, todos os comentários deles. É a eles primeira estão. arte. É a primeira arte, uma coisa assim, né?
Eu lembro que você tinha me falado uma vez, eu fui atrás para ver e depois eu vi que não era uma coisa só no meio do YouTube, era uma coisa que já estava nas escolas, os próprios professores de algumas escolas mandando para minha irmã e minha irmã me perguntando o que você acha deles, né? Querendo saber, e aí você vê essa parte de formação mesmo que eles têm, né? Aí estaria uma prova desse, vamos dizer, agente próprio, dessa formação a partir de um olhar da direita, né? Ah, como é que você coloca esse não olhar hoje em dia do agente próprio, né, por parte da nossa esquerda? É uma fuga mesmo? É um medo? É uma capitulação? Por que não tomam isso? Eu estou falando daquela esquerda homogênea que é a da conciliação, tá? Não estou falando da esquerda que não concilia, porque essa continua praticando, com diversas dificuldades, ainda faz as suas atividades, mas você vê que essa outra esquerda, a conciliadora, isso nem passa pela cabeça, na verdade, acho que nem vai passar. E só para uma questão, Berg, nós passamos para todo mundo a ópera O Café, tá? A gente conseguiu achar ela, eu organizei a ópera, porque ela não estava bem diagramada, e mandamos para todo mundo do curso. Quem não tiver recebido, né, quem não recebeu, mande uma mensagem para a Fábia, tá? Que ela vai encaminhar para vocês. A gente já tem a ópera e acho que vai ter mais uma semana, então vai dar tempo para todo mundo ler a ópera, tá bom? É isso. Bom, bem brevemente, para a gente escutar as outras pessoas, quem pratica o leninismo no Brasil é o bolsonarismo. Bom, isso daí foi uma frase, uma pérola soltada pelo professor Paulo Arantes em uma dessas lives que ele tem feito, e eu achei muito a propósito. Bom, evidentemente que, como toda frase brilhante, ela tem seus problemas, né? Porque é brilhante pela sua capacidade de generalização. E exatamente essa é a sua maior fragilidade. Porque se nós formos parar, se nós se nós reduzirmos o leninismo a arte no sentido de técnica, de tomada do poder, nós poderemos aceitar essa frase. Porém, se nós tivermos mais cuidado e pensarmos o leninismo como uma corrente teórica também, com substância, não apenas a tomada do poder e a tomada do poder como um meio e não como um fim, aí a frase ela fica um pouco mais complicada, mas eu entendi o que ele quis dizer e eu a reproduzi exatamente porque tem essa dimensão que é muito importante. E eu acredito, como eu li isso, é uma frase mais impactante para criticar e chamar a atenção dessa esquerda mais estabelecida, mais eleitoreira, mais social-democrata, bem moderada, conciliadora, a alguma coisa que eles esqueceram, mas conhecendo o Paulo, eu também não acho que ele queira que essa esquerda se volte à tomada do poder. Eu acho que também ele já é de outra, não é muito por aí para ele. Mas talvez chamar a atenção de como eles estão comendo bola, né? Comendo bola que ainda não entenderam o fenômeno em si, na sua natureza, digamos assim. Bom, sobre o Brasil Paralelo. Sobre o Brasil Paralelo, eu não diria que seria agente próprio especificamente, justamente porque eu não acho que eles estão preocupados com a formação das pessoas. Eles estão preocupados com publicidade e propaganda de um projeto maior de revisão histórica, revisão cultural, de reação mesmo. Tem um documentário lá sobre a arquitetura, é tudo muito lacunar, são transições abruptas, são sensos comuns, meias verdades, é um negócio assim bem complexo. E eles estão apostando nisso. Eu vi uns dados, eles investem assim, é um negócio assim absurdo de dinheiro mesmo, investindo em anúncio pago na internet, sabe? Anúncio pago é um negócio assim que é assustador. Eles são os campeões no Brasil disparados.
que parece que vazou e tal, eu acho que saiu no Estadão, na Folha, uma coisa assim, depois procurem. Eu não lembro exatamente os números, mas é um negócio assustador, assim. Então, todo lugar eles aparecem, assim, anúncios pagos e mandam para escolas. Então, eu acredito que aquilo mais é uma coisa que tenha que tenha objetivos muito imediatos. A Agitprop, ela tem sua dimensão imediata, porém ela tem uma dimensão mais a longo prazo dessa coisa dessa formação de militantes em defesa da revolução e do socialismo. Eu não penso que eles tenham essa perspectiva a longo prazo. Você falou uma terceira coisa, só que eu não consegui anotar. Aí, se você quiser que eu comente essa outra terceira coisa que eu não consegui anotar, você me fala. Bom, agora é o Júlio. Oi, Berg. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Novamente agradecer, novamente um prazer. Essa sexta está mais tranquilo, não esfaquearam nenhum escritor por enquanto, né? Da minha parte foi maravilhoso. Da minha parte, né? Se precisar ter mais uma aula para adequar esse conteúdo, não vejo problema nenhum e estarei aqui presente. Eu queria fazer uma pergunta, é pergunta mesmo, não é nem crítica nem provocação no sentido de que você mesmo colocou. Assim, desde o primeiro encontro, você tem repetido a questão eu não sei se eu vou saber produzir os termos corretos, mas você colocou uma tendência correta, uma arte correta, que teria uma tendência correta, e é uma coisa que eu ouvi, e aí se você puder desenvolver um pouquinho melhor, talvez com algum exemplo, onde se manifesta essa arte correta, assim, para problematizar um pouquinho isso, que eu acho interessante. Eu lembro, por exemplo, de um debate desse tipo, de críticas, por exemplo, à sagração da primavera. Havia quem dissesse que tinha um problema ali, porque a sagração da primavera, na verdade, é um sacrifício, né? Para que venha a colheita, a primavera e tal. E houve quem dissesse que era um problema aquela obra, porque não fazia essa crítica, esse ritual. Enfim, não sei se é o melhor exemplo, mas acho que deu para captar. Se puder comentar um pouquinho o que você está pontuando como tendência correta, uma arte correta. Enfim, aí se quiser dar exemplos, é por aí. Valeu, de qualquer forma, obrigadão pelo conteúdo aí seu. Valeu mesmo. Muito obrigado. Você foi muito generoso agora nos seus elogios, Júlio. Valeu mesmo. Bom, essa discussão, uma discussão que apareceu muito nos anos 30, principalmente na Europa, sobre tendência literária e tendência política. Devido à radicalização política, propriamente dito, nos anos 30, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Eu ia começar justamente o café falando dos anos 30 no Brasil, né? Na verdade, eu ia começar já da ópera e depois fazer essa breve digressão aos anos 30 no Brasil. Então, essa era uma discussão que estava no ar, que sumiu, voltou de uma outra maneira e basicamente, eu peguei mais pelo lado do Walter Benjamin. Para o Walter Benjamin, então, ele está lidando aqui nas suas abstrações. Por quê? Porque como um bom materialista, ele sabe que não dá para a gente pensar essas coisas a prioristicamente. Não existe uma... Por isso ninguém mais faz estética. Não sei se vocês já perceberam isso. Não dá para você chegar... para você chegar e falar a priori o que tem que ser feito. Porque senão a história dançou, né? Dançou. O que dá é para você formar as pessoas para tomarem atitudes certas. Aí pode vir o pessoal falando, tentando reavivar o iluminismo, que não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que não. Mas também jogar a ideia de progresso completamente fora, você tem que fazer uma crítica mordaz, mas jogar ela completamente fora, eu acho que aí só sobra o irracionalismo para preencher lacunas que o pensamento vai colocar, o movimento do pensamento vai te colocar. Então, mas voltando mais à questão, ele não estabelece uma questão a priori do que seria uma tendência política correta ou uma tendência literária correta. O que ele coloca e o movimento do ensaio é esse, né? A epígrafe que a gente leu aqui fala
do autor como produtor, como aquele que refletiu as suas condições de produção e que refletiu a sua condição como produtor. E mais do que isso, quando ele percebe que as suas inquietações espirituais, ou artísticas, ou estéticas, ou intelectuais, e as condições do seu trabalho dependem da vitória, da luta dos trabalhadores. Os intelectuais e os artistas, eles dependem da vitória, da luta contra o capitalismo, porque senão a tendência é que o trabalho deles e eles desapareçam. Que essa é a tendência da sociedade capitalista. Está caminhando para isso, né? Isso daí eu não preciso me deter muito, porque eu acho que é uma coisa muito evidente. Então, esse que seria assim, a bússola do Walter Benjamin quando ele fala em tendência política correta. Esse seria o parâmetro, digamos assim. Esse seria o parâmetro. Então, é correto, não no sentido abstrato, ontológico, que existe um correto em si, um verdadeiro em si, a arte verdadeira, né? Não, eu, pelo menos a maneira como eu leio, não é isso, né? A arte verdadeira, a arte falsa, essas coisas. Eu acho que não é bem por aí que ele está indo. É mais no sentido da tendência política correta, da sua atuação no mundo como ser político, ela poder, a partir dela, poder ser deduzida, ou nela mesmo já estar implícita ou explicitamente, ou ser ensejada, uma atitude estética correta, em sintonia com essa atitude, com essa posição política. Isso não significa que eu tenho a política, todo poder aos soviets. Eu vou fazer uma obra falando todo poder aos soviets. A noção do Walter Benjamin é mais larga do que a do agite-prop, que tem uma consequência política imediata. Você deu aí o exemplo do Stravinsky. Na questão do Stravinsky, aí você tem que fazer a análise formal daquilo, estabelecer, porque a política de uma obra não necessariamente coincide com a política do seu autor. Isso é uma coisa muito evidente, não apenas de um ponto de vista prático, mas também de um ponto de vista até subjetivo, porque quando a gente faz as coisas, a gente não faz só conscientemente, né? Jamais. A gente faz o inconsciente, as coisas que a gente não percebe, que a gente vai fazendo, também age muito forte, né? E às vezes é interessante explorar isso também. Então, para tentar responder, na medida das minhas forças, da minha capacidade, a sua resposta, então, eu iria mais por esse sentido, que não é uma coisa abstrata, como a tendência política, a tendência literária correta, é uma questão que tem um parâmetro, que é a luta dos trabalhadores, é a luta contra o fascismo, e o fascismo aqui entendido não como xingo, mas entendido como a reação à luta dos trabalhadores, a reação mais violenta à luta dos trabalhadores. Que, tecnicamente, o fascismo ele só surge para valer mesmo quando existe dualidade de poder. Eu não vou começar a falar sobre isso, senão eu não vou parar. Mas quando você tem uma dualidade de poder, quando a luta de classes chega num determinado ponto que os trabalhadores conseguem criar uma dualidade de poder com o Estado burguês, e aí ele recorre ao fascismo. Aqui está parecendo uma coisa meio mecânica, mas, em linhas gerais, é isso. Então, o Walter Benjamin está falando disso. Ele está falando disso. Tendência política correta e tendência literária correta nesse sentido, dessa luta, não num sentido geral. E que a tendência literária ela já está implícita na tendência política, por uma série de razões. Por ela poder acontecer, não ser uma coisa muito engessada, não ser um projeto, um programa, uma luta muito engessada, muito dirigista, então, que tenha um grau de autonomia das pessoas, da organização das pessoas, e também que aponte para uma multiplicação de produtores, porque, do ponto de vista da sobrevivência da arte e da cultura, você tem que multiplicar a possibilidade de produtores e não reduzir. Então, também é
é por isso que eu estou tentando dar o exemplo, né? Então, uma tendência política correta, ela tem que permitir e não ter medo de produzir mais produtores. Não pode ter medo das pessoas se levantando. A meu ver, as direções políticas dominantes na esquerda brasileira, elas morrem de medo de povo na rua. Para ela, povo na rua fora de data previamente estabelecida é fascismo. E aí tem explicações, inclusive, filosóficas para isso, né? Que aí acho que é a paixão que entra, e aí a paixão, os sentimentos, aí mais sentimentalista do discurso de um Lula, eu não sei o que é. Então, eu não sei, enfim, eu não vou entrar nessas coisas, senão eu não vou parar de falar. Mas a questão é essa, elas têm medo. E se elas têm medo do povo na rua, que num dia que não seja um dia para fazer festa, 1º de maio e tal, essas coisas que estão dentro da legalidade, imagine alguma arte, alguma produção intelectual que saia também do controle dela. Foi agora? Será que foi? Eu acho que eu gostei desse exemplo. Então, a própria tendência política dele já está errada, e aí também vai impedir que surjam tendências literárias corretas. Porque elas sempre vão estar circunscritas aos limites da direção daquele grupo. Tudo que sai do controle da esquerda dominante é visto como problemático. Eu não sei se eu me fiz claro, não sei se foi suficiente. Obrigado, Júlio. Bom, gente, se não tiver mais, se vocês não tiverem mais questões, mais comentários, é isso por hoje. Um beijo, um abraço. Agradeço a todo mundo que foi até agora. Fiquem bem, boa noite.